Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22 ao 31. Quero contar a história para vocês. Espírito Santo, que venha sobre esta palavra, a tua palavra. Venha, Senhor, o teu bálsamo sobre o coração de cada uma das minhas irmãs. E que, Senhor, nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que sejamos tocadas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou contar uma história para vocês. Talvez vocês já até conheçam essa história de um casal que tinha 2 filhos. E o nome dos filhos, Jacó e Esaú. 2 filhos. Mas Jacó era o menor e Esaú era o maior. E o que aconteceu, a história, Gênesis, conta para nós, é longo e eu não quero me deter só na história, se vocês vão ver onde eu vou parar. Mas o que aconteceu foi que Jacó roubou a bênção da primogenitura. Junto com sua mãe, o que aconteceu? Eles armaram um ambiente, aproveitando da doença do seu pai, que já estava nos dias finais, e ele ali, então, precisava da bênção. E ele disse assim: mãe, eu preciso dessa bênção, por favor. E a mãe, então, olha, você precisa cheirar chibo, porque o seu irmão cuida de ovelhas, e ele cuidava de hortaliças. Então, ele não tinha cheiro de chibo, né, de ovelha, ele não tinha. E eles então ajudaram, a mãe ajudou o filho a enganar, e então Jacó recebe a bênção da primogenitura. Que isso, no Velho Testamento, tem um peso fundamental na vida da família. Que era a história da família. Não que os outros não fossem abençoados, mas era aquele, porque eles entendiam que quando o pai, que era o patriarca, morresse, então o primogênito passava a cuidar da família. Ele tinha o papel agora de trazer todo o sustento. E Jacó, então, rouba de Esaú a bênção da primogenitura e foge. Foge. E a Bíblia conta para nós que a vida de Jacó, gente, por ter semeado lá atrás engano, a vida dele também foi colher engano e tristeza, porque não trouxe benefício para ele ter enganado. E, em contrapartida, o seu irmão Esaú encheu o coração de ódio. Esaú, o motivo da existência de Esaú passou a ser perseguir o irmão, se vingar, matar e ódio. O ódio, eu não preciso explicar para vocês o que é ódio. Não é aquele ódiozinho de TPM, não. Isso aí nós só que conhecemos, 5 dias isso acaba. Coisinha pouca, que nada como um bom momento de oração, isso não resolva. Não é isso. Ódio, aonde o objetivo da vida dele agora era perseguir o irmão. E a Bíblia conta que Jacó foi tudo muito difícil na vida dele, porque ele passou a ser, primeiro, ele estava sendo perseguido, e a mãe diz assim: olha, agora você vai lá com seu tio Labão. E ele vai te arranjar emprego, ele vai te ajudar, você fica lá. Por quê? Porque o irmão estava perseguindo. E a história conta que ele então se apaixonou por uma, e aí trabalhou 7 anos para casar com ela. Não quero nem entrar em nomes, né? Não conseguiu. No dia do casamento, Labão deu outra. E ele se sentiu como? Enganado. Era essa que você queria então? Você vai trabalhar mais 7 anos. E aí vem. E a história de Jacó, gente, vale a pena vocês lerem. Mas a história dele é filho com um, filho com outro, aí filha com a serva, aí a serva disputa com a outra serva. É um auê, né?
a vida de Jacó. Mas chegou o momento que Jacó percebe que ele precisa se arrepender. Ele precisa consertar. E a história conta para nós que Jacó, eu acho que a gente costuma dizer o seguinte, né? Com a idade, a nossa concepção de vida começa a mudar. Vocês já perceberam? O que você pensava com 20 anos, com 30 você já não pensa. Com 40, menos ainda. E aí você já, aquilo que para você tinha muito valor, agora com 40, não é tanto. Isso aí passa. Você começa a priorizar outras coisas. A gente começa a refletir. Deixa eu olhar para trás. Deixa eu ver o que é que eu fiz. O que eu fiz na vida dos meus filhos. O que eu semeei. O que eu estou colhendo. Será que eu vou colher? Não é? Quem já passou por isso? Está passando por essa fase aí. É isso mesmo. Todas as fases nos levam a essa reflexão. A olhar para trás e ver o que é que eu construí. Puxa vida, será que é esse o caminho? E penso eu que Jacó chegou neste momento, onde que ele olhou para trás e falou, caramba, eu não posso ter relacionamento com a minha mãe, eu não posso ter relacionamento com meu irmão, meu único irmão, o meu pai já é falecido, e aí? O que eu construí? O que eu construí? Casei com essa, tive filho com ela, casei com essa, com filho com essa. Não vou falar para vocês ali o que ele fez. Legal. Ele construiu. Mas e agora? Algo no coração não estava bem. E aquilo remetia ao passado. E ele dizia, eu preciso acertar com o meu irmão. E aí que entra a história, que diz assim, no versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, vai começar, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Então, era um vale, e ele precisava. Então, a Bíblia conta que ele começou a passar, toda a família. Se vocês lerem um capítulo antes, a conversa dele com Labão, né, quando ele decide sair da casa de Labão e ir, eu preciso acertar com meu irmão. Então, ali descreve tudo o que ele tem. E aí vocês vão saber. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Mas Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe respondeu, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Então, olha o que aconteceu agora com Jacó. Jacó, então, passa toda a sua família e diz assim, olha, vocês passem a noite aí, vocês fiquem aí, porque eu vou ficar desse lado. Eu vou ficar aqui, sozinho. Eu preciso ficar aqui. E Jacó fica ali. Só que a Bíblia fala que veio um homem e lutou com Jacó. Lutou. Agora vocês imaginam, naquela época não tinha luz. Outra, ele estava no meio do mato, do deserto, do nada. Tinha nada. Então vocês imaginam, naquela escuridão, alguém que vem e começa a golpear. Se é mulher que está lá, a gente começa a gritar. Não é verdade? Estou mentindo?
Não, porque é inevitável. Eu falo que é algo de dentro. Quando a gente viu, já fez, né? Mas ele não, ele começou a lutar. E eu não imagino que o fato dele voltar, eu nem penso que tinha, porque a arma de fogo não tinha. Eram o quê? Lanças e sei lá. Mas a Bíblia fala que foi lutou. Então lutou com aquele homem a noite toda. A noite toda. Imagina o desgaste, a noite toda, lutando, até que esse homem marca a sua coxa, não mata, marca a sua coxa, ele fica mancando, e aí ele então, agora é hora de eu ir embora, e aí Jacó olha para ele, mas peraí, quem que é você? Peraí um pouquinho, quem é você? E aí ele diz assim, mas quem que é você? Eu não vou sair daqui até que você me abençoe. Por que ele perguntou quem era? Por que ele pediu para abençoar? Ele não sabia quem era, não é assim? Sabe, gente, com essa história toda, Jacó sai marcado disso. E Deus troca o nome de Jacó. Deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Deixa de ser o enganador depois do toque que ele recebeu. Jacó atravessa, agora não mais o Jaboque, mas Peniel, mancando, mas feliz. Por quê? Porque ele simplesmente foi tocado. Algo que machucou. Porque se a gente está mancando, não é coisa boa. Né? Não é, mas para ele foi. Era a marca. Era a marca. Olha aqui. A marca aqui. Vi a Deus face a face. Vi a Deus. E todavia a minha vida foi poupada. O que eu queria aprender com vocês nessa noite? 3 liçõezinhas rápidas e aí eu quero orar. A primeira delas. O nosso coração. A disposição do nosso coração. O acerto. Vocês... Enquanto Jacó fazia com a própria força, era força, era humano, né? Jacó ia lá e queria casar, e tinha que ficar aos 7 anos, e tinha que conquistar, e teve que lutar, e teve que trabalhar. Tudo força. Quando ele decidiu, no seu coração, que ele precisava acertar com seu irmão, numa atitude onde o seu coração tinha que se humilhar. Porque quando a gente chega para alguém e diz assim, me perdoe, eu errei, né? Qual é a minha disposição do coração? É de me humilhar, de reconhecer que eu errei. Né? Então, é o coração. E a Bíblia conta que Jacó estava disposto. Deus só vem estar conosco quando nós estamos dispostas. Nós, muitas vezes, afastamos Deus por causa dos nossos pecados, por causa da amargura do nosso coração, por causa da murmuração. Mulher é louca para murmurar. Ainda bem que tem pouco homem aqui, eles já estão tampando o ouvido. Tranquilo. Isso aqui é só nós, só entre nós. Nós temos essa mania. Se a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente fica reclamando. Tá vendo? Eu mandei estar pronto tá hora e não tá. E olha agora, porque eu atrasei, porque isso, porque aquilo. Porque... Não é? Murmuração, amargura. Porque, sabe, Alessandra, ela era minha amiga, agora não olha mais para mim. Porque eu era da equipe, agora não sou da equipe. Não tenho a camiseta azul. Mulher tem isso. Mas nós precisamos, todos os dias, sondar o nosso coração. Ver se há em mim algum caminho mau. E eu penso que Jacó fez isso. Quando ele disse assim, eu preciso acertar. A Bíblia conta que ele separou presentes, bens que ele tinha. Ele separou já até os presentes para preparar o coração do irmão. Porque ele precisava acertar com o irmão.
É a disposição nossa. A gente quer o toque de Deus, mas a gente não vai atrás. Deus não faz, não faz. Pois é, mas você está buscando? Qual que é o teu coração? É o dar, dar, dar. Só isso. Qual é a disposição do seu coração? O que que você se propõe? Você já foi lá no sozinho? A Bíblia fala que Jacó estava sozinho. Não é você e a sua amiga de oração. Não é você e a sua vizinha. É você sozinho. É lá, no escondido, que Deus toca em você. Quando você, numa atitude de se humilhar, de quebrantar e dizer assim: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não for tocada por Ti. Enquanto eu não tiver a Tua marca. Eu não sei qual é a marca, mas eu não saio daqui sem receber a Tua marca. Essa tem que ser a nossa luta com Deus. Essa tem que ser. Então, o primeiro ponto que eu vejo é o acerto, é a disposição do nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus viu que Jacó estava disposto a acertar. E por isso ele veio. Foi por isso que ele veio. Segundo ponto é o nosso inconformismo, a nossa luta. Quem aqui já brigou com Deus? Ah, tá vendo? Quando eu levanto, vocês levantam. Todo mundo lutou com Deus. Quer ver? Imagina, Alessandra, Deus, imagina. Com Deus não se brinca. Não é brincadeira. Quantas vezes você lá no escondidinho, ou na madrugada, no seu momento de oração, dizia assim: por que eu, Deus? Por que não vem, não tenho um namorado? Por que a fulana tem um carro do ano e o meu marido não me dá? Por que o outro é assim? Por que só eu nasci branca desse jeito? Por que... Nós temos isso. Por que o meu problema não é resolvido? Por que Deus não olha para mim? E fica naquela luta a noite inteira com Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para te marcar. Porque Deus quer você. Ele quer o seu coração. Ele não quer que você entre aqui, saia daqui a mesma pessoa. Quando ele te trouxe aqui, hoje é sexta-feira, é o pior dia de trânsito em São Paulo, vocês sabem disso. Aqui teve as queridas que vieram de longe, de longe. É o pior trânsito. Vocês não vieram ouvir a Alessandra, nem a Sueli, nem ninguém, mas vocês vieram ouvir o que o Espírito Santo está fazendo e vai falar com vocês. Não é comigo o negócio, eu só sou um canal. Sabe por quê, gente? Porque eu precisei ser marcada por Deus. Vocês sabiam disso? E doeu, viu? Doeu. Muito, muito. Mas eu penso assim, se eu não tivesse sido marcada, eu também não teria autoridade para falar para vocês. Não teria. Porque eu ia falar da boca para fora. E não daquilo que Deus tinha feito na minha vida. Então, se Ele marca, quando Ele vem, a marca dele transforma. Eu não estou falando, eu não estou dizendo para você de conversão, eu estou dizendo de atuação ao Espírito de Deus na sua vida. Esse ninguém tira. Uma vez o Espírito em você, esse ninguém tira. A não ser você que não queira. Eu quero. Jacó lutou com Deus a noite toda. E é o que a gente muitas vezes faz. Luta, luta. Ao invés de ouvir a Deus. Luta, luta, luta. Mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Deus permite essa luta para falar conosco. Ele permite. Ele sabe o que você está precisando. Você não precisa me dizer. Ele sabe. Ele sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que todos os nossos dias, Ele já conhecia, antes de nós nascermos. Então Ele sabe quando você veio aqui, quando você entrou, se era só para encontrar a sua amiga, ou se era porque você precisava ouvir de Deus uma palavra que mudasse o rumo da tua história. No domingo nós ouvimos uma ministração do nosso querido pastor Manuel, que ele dizia que a gente se empolga
né? A gente, quando tem uma coisa nova, a gente se empolga. Dali 2 semanas, aquilo acabou. Aquela empolgação. E eu vou falar uma coisa que ele não falou. Mas nós, mulheres, somos assim. Às vezes a gente começa a coisa e não termina. Ah, não vai dar certo mesmo. Fazer regime? Ah, bobeira fazer regime. Sabe por quê, Alessandra? Eu sei que eu vou começar, vou terminar e eu não vou emagrecer nada. Não vai mesmo, não vai. Já começou falando que não vai, não vai. Não, eu não vou guardar dinheiro não para comprar casa. Sabe por quê? Porque não adianta guardar, não adianta. Sempre aparece alguém que leva tudo embora. Nós temos... A gente se empolga. Eu penso assim, essa primeira reunião tá assim. A segunda reunião, eu queria ver mulher lá fora. É assim. A terceira tá pequeno. Vamos ter que dividir em 2 cultos. A quarta, meu Deus. Ai, Jesus. Deixa eu falar pouco, né? Que Deus faz, né? Por quê? Por causa da chama no nosso coração. Ah, mas Alessandra, você não conhece a minha vida. Estou vivendo uma luta difícil, uma dificuldade financeira, uma luta na minha casa, um casamento desfeito, meu filho que não quer mais o Senhor. Deus é soberano, total, para tocar em você nessa noite. Só que não é um toque, é a marca de Deus em você, que quando você menos espera, você vai perceber, poxa, Deus me marcou e eu saí mais forte dessa situação. A Bíblia fala que Jacó saiu mancando. Ele saiu mancando, mas a impressão que eu tenho é que ele saiu feliz. Mesmo mancando, ele saiu feliz. Porque ele percebeu que com quem ele lutou era o mesmo que poderia abençoá-lo. E era o que poderia trocar o nome. E era o único que poderia transformar a história de Jacó. Você quer que a sua história se transforme? Deixa Deus te tocar. Último ponto. A marca eterna em nós. Quando o nosso coração é sincero, quando nós buscamos, não nos conformamos. Então, você está vivendo a situação, Senhor, eu tenho te buscado. Eu não quero saber por quê, nem para quê, mas, Senhor, usa isso para transformar a minha vida. Vocês já pararam para pensar que isso tudo na vida de Jacó, talvez Deus tenha permitido para trabalhar na vida de Jacó, para chegar no ponto aonde ele precisou chegar, que foi o acerto com seu irmão? E a Bíblia conta a história de Jacó, que ele morria de medo. Ele estava morrendo de medo de encontrar o irmão. Porque ele sabia que o irmão estava desesperado. Ele sabia disso. Que o irmão estava cheio de ódio. E ele começou a pedir estratégia. Ele precisava de estratégia divina para alcançar e para tocar o coração do irmão. Muitas vezes, gente, a gente esquece de pedir estratégia divina para tantas situações na nossa vida. A gente quer, eu sei fazer sozinha. Sabe nada. Não sabe. Nós não sabemos. E Deus quer, Ele quer ver que nós colocamos a nossa vida debaixo do controle dEle. Ele quer fazer do jeito dEle, na hora dEle. Porque sabe por quê? Por um simples fato. Porque quando Ele faz, é o melhor. Amém? Não adianta. Então, quando Deus promove essa luta, é para te tocar, é para te marcar, é para te selar com óleo, é para escrever uma nova história para você. Qualquer que seja ela, é para isso que Ele quer. Eu contei aqui no evento de oração um pouquinho do meu testemunho. Algumas estão aqui, não, que estavam no evento de oração e hoje estão aqui. Algumas. Eu estava ministrando sobre essa palavra com elas, porque é uma palavra que Deus tem
incomodado o meu coração. É a marca de Deus. Porque a gente está muito acomodado, gente. A gente se converte, vai na igreja, louva, canta, leva toda a família, virou um ritual. A gente esqueceu que a gente precisa da marca de Deus para tocar as pessoas, para fazermos a diferença. Para fazermos a diferença aonde nós formos. Se é no teu grupo, no seu G100, é para multiplicar, é para crescer. Porque aonde tem Deus, tem milagre, tem toque, tem renovação, tem outro ciclo de história, tem bênção. Está faltando a marca de Deus. E eu estava dizendo aqui, eu contei um pouquinho para elas de como é que foi comigo. Eu vivi uma situação muito difícil, há quase 10 anos atrás. E durante esta situação, esse período de luta que eu vivi, a impressão que eu tinha é que a minha oração não passava do teto do meu quarto. E parece que quanto mais eu orava, parece que Deus fingia que não estava ouvindo. Era a minha impressão. Mas não era a realidade. A realidade é que Ele estava me ouvindo o tempo todo. Mas foi preciso eu dizer assim para Deus: Deus, eu não saio daqui até que eu sinta o teu toque. Eu só vou sair do meu quarto quando eu souber, eu sentir que a minha história vai ser reescrita, que os meus sonhos serão restaurados, que a minha vida vai ser refeita, que o que o diabo roubou, tu vais me devolver em dobro. Eu não vou sair daqui. E eu ali lutei com Deus. Lutei com Deus. Eu precisava. Deus me permitiu chegar a esse ponto. Filha de pastor, irmão pastor, família pastor, história evangélica. Nasci, os meus pais já eram pastores. Toda uma história de vida. Era convertida. E era pastora. Era pastora. Mas eu precisava da marca de Deus. E Deus precisou mexer comigo profundamente. Naquilo que eu achava que era de mais sagrado. Deus precisou mexer comigo. Que eram os meus valores. E Deus fez. Gente, quando Ele faz, é infinitamente melhor. E eu lembro que naquela madrugada, eram 4h15, 4h30 da manhã. Eu abri a janela do meu apartamento, sozinha, que eu estava. E eu olhei para o céu. E o Espírito disse assim para mim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou fazer justiça, eu te levanto, eu te restauro e eu vou restituir tudo que um dia foi roubado de você, desde a paz até os seus bens. E hoje, gente, eu estou aqui para dizer para vocês, vale a pena buscar a marca de Deus, vale a pena buscar a marca de Deus. Porque quando Ele marca, você sai. Eu saí, vou dizer para vocês, 10 quilos mais magra do que agora. Imagina, 10 quilos. Com um problema de anemia profunda. Um problema de pneumonia crônica, que não curava. Mas quando eu recebi o toque de Deus naquela madrugada, eu e Deus, eu fui completamente curada. Nunca mais o inferno tentou me destruir, atacando a minha casa ou a minha saúde ou de qualquer outra forma. E Deus restituiu, ano por ano, do jeito dele, da forma dele. Ele tem feito infinitamente mais do que aquilo que eu pedi ou daquilo que eu pensei. Se Ele faz comigo, muito mais Ele vai fazer com você. Muito mais. Eu não sou mais amada do que você. Somos todas filhas. Então, se hoje você está aqui, ficou recentemente viúva, sente necessidade, tristeza no seu coração, Deus quer tocar você. Deus quer escrever sua história. Se você perdeu seu casamento, Deus tem algo melhor para você. Não sei o que, não sei se é restaurar ou se é... Não sei, Deus quer escrever uma nova história para você.
É para você. Mas para isso, você precisa ser marcada pelo toque de Deus. E para que a gente seja marcado, a gente luta, a gente se humilha, a gente fica só. Não fraca, não fraca. Porque o fraco não é marcado, o fraco morre. Vocês já pensaram se Jacó tivesse sido fraco? Ele não ia lutar, ele ia perder. E a Bíblia fala aqui, que, olha aqui. Fiz umas anotações aqui. Vamos lá no texto. Ali, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Quer dizer, forte, forte. No versículo 30, vi a Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Deus poderia simplesmente ter matado, concorda? Deus poderia. Ou Deus também poderia até ignorar. Ah, esse cara só está enganando, só está fazendo porcaria na vida, escolhendo o caminho tudo errado, eu vou virar as costas para ele. Mas Deus não, ele não desiste da gente. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste de você. Ele espera o tempo que for para que você clame por ele. Senhor, eu preciso do teu toque. Preciso. Não dá para orarmos sem dizer que, Senhor, eu estou aqui, mas eu não saio daqui sem que tu me abençoes. Jacó primeiro pergunta, qual é o teu nome? E Deus responde para ele, por que você pergunta meu nome? Eu vou te abençoar. Qual é a única pessoa que pode nos abençoar? Eu acho que isso foi um cala-boca, né, para Jacó, porque, opa, peraí, ninguém mais pode me abençoar a não ser Deus. Então foi com ele que eu lutei, foi ele que me marcou, foi ele que transformou a história da minha vida. E num comentário que tem aqui na minha Bíblia, que eu achei super interessante, diz assim, na manhã seguinte, Jacó estava transformado e se humilhou diante do irmão a quem tinha enganado. É um comentário aqui dessa minha Bíblia que eu achei interessante e que eu citei aqui no meu testemunho. Atitude do meu coração em me humilhar, em estar só, em buscar a Deus e não se conformar. Senhor, não saio daqui sem o teu toque. Eu não saio daqui sem a tua marca. Eu não saio daqui até que mudes a história da minha vida. Ele te ama. Ele tem o melhor para você.